Talvez tenha que aumentar o volume do Note. Tá me ouvindo? Sim. O som tá bom? Tá bom? Escuta bem. Meu Deus, o Espírito Santo tá me ajudando aqui, porque eu não sei fazer nada disso, eu tô aprendendo tudo agora em cima da hora. Aleluia. Posso começar? Amém. Ai, Jesus. Eu quero falar para vocês que é a primeira vez que eu estou falando sobre o meu testemunho dessa forma, né? Já tem umas pessoas que já conhecem a minha vida, mas são poucas. Eu não abro minha vida para muitas pessoas, eu cuido bastante com isso, mas o meu testemunho, eu sei que o que eu vivi, o Senhor permite para que a gente venha edificar a vida de outras pessoas e ajudar, né, outras mulheres, então para isso serve o testemunho, e para a gente ver e entender a beleza e a grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas, né? O Senhor, ele é maravilhoso. E eu vou falar sobre, através do meu testemunho, eu vou usar sobre duas mulheres, a sábia e a tola. Eu vivi muito isso, e em Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a destrói. Ou algumas Bíblias falam a tola. Eu fui tola por muito tempo, me achando a perfeita. Achando que eu era a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, que eu era limpa, caprichosa, organizada, né? Eu era tudo, menos o que era de ruim. O que era de ruim não estava em mim, não era eu. Sempre me achei a bolinha de cristal, né? Que não quebra. Só que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, as coisas não ficam do jeito que é para ficar. Tem que ter transformação, tem que ter mudança, né? E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi uma das coisas que eu falei para ele: Senhor, eu não quero mais ser a mesma. Eu não quero ser a Janaína que eu sou, mas eu quero ser a Janaína que tu queres que eu seja, aquela que tu criou para ser. E quando eu fiz isso, eu não sabia, muito ingênua, muito boba, porque eu não sabia o que estava por vir. Eu não sabia o quanto eu era podre, suja, o quanto eu achava, o quanto a minha visão era distorcida. Mas eu dei livre acesso para o Senhor me transformar. Porque o meu testemunho é sobre o meu casamento. Mas antes do meu casamento, tem eu, a Janaína. E a Janaína precisou ser moldada, precisou ser quebrada, precisou ser o vaso desmanchado na mão do oleiro. E eu, sem saber de nada, sem conhecimento nenhum de nada, achando que eu aceitei Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, a gente se levanta a mãozinha, aceita Jesus e acha que agora vai ser só bênção, né? Que não vai haver tribulação, que para haver mudança vai ser tudo bem, que não vai doer, mas dói. Dói muito. Dói muito, porque a mudança começa pela gente. Eu ia para dentro do meu quarto e eu orava para que o Senhor mudasse o meu esposo. Tadinha, que dó. Na verdade, quem tinha que ser mudado era eu. Eu tinha que ser mudada. Porque eu podia ser perfeita em todas as áreas, mas eu não era perfeita em Cristo. Eu podia fazer tudo com excelência, mas eu não buscava Cristo. Eu não tinha Cristo na minha vida. Eu não tinha Cristo na minha casa, eu não tinha Cristo no meio da minha família. Eu não tinha Cristo, eu não sabia quem ele era. Eu conhecia ele só de falar. Mas quando eu dei a autoridade para ele, que ele é a autoridade sobre a minha vida. Mas o Senhor, ele
Ele não mexe em nada enquanto a gente não permite. Nós temos que permitir. Porque ele é amado, ele é carinhoso, ele é perfeito, ele não entra em arromba, como Satanás faz. Satanás, ele entra em arromba para destruir, mas o Espírito Santo, não. Não, ele é educado. E isso tem que vir da gente, tem que partir de nós, querer mudar. A mudança tem que partir da gente. Isso é uma escolha nossa, e o Senhor, ele não interfere na nossa escolha. Ele não interfere. Ele é muito amado, ele é muito querido, ele é lindo. E eu, muito orgulhosa, prepotente, se achona, achando que o meu marido era um monstro. E eu, a perfeitinha. Pois é. E comecei a ir para o meu quarto, ir para os pés do Senhor, chorar, muda, Deus, transforma. Não sabia eu que tinha que ser transformada. Pois é. E ali Deus começou a me mostrar para mim mesma. Começou a me trazer a Janaína, a verdadeira Janaína. A orgulhosa, arrogante, nojenta, falsa, mentirosa. Era isso que eu era. Manipuladora. Eu manipulava meu esposo. E pior, eu manipulava só na minha frente ele era manipulado, porque por trás ele fazia o que ele queria. Mas a Janaína achava que estava tudo bem. Quando alguma coisa acontecia, o Senhor sempre me usou muito em sonhos assim. E quando alguma coisa acontecia, um sonho que eu achava, meu marido está me traindo, ou eu tinha alguma desconfiança de traição, eu falava assim, Deus, eu não quero ver não, prefiro não ver, prefiro não saber, sai capeta do meu ouvido, Satanás do inferno, sai daqui, só pode ser coisa de Satanás, porque Deus não quer destruir um casamento, Deus não vai trazer à tona coisas que... Isso não é de Deus, eu pensava. Não, isso não é de Deus, isso é coisa do capeta. E repreendi o capeta o tempo inteiro, coitado. Coitado do capeta. E aí Deus começou a me moer. A me moer, a me mostrar. E doeu muito, porque eu entendi que a mulher faz o homem faz a mulher. E eu, muitas vezes, ajudei a destruir o meu próprio casamento, com a minha insegurança, com a minha fragilidade, com a minha esperteza, entre aspas, né? Achando que eu podia segurar o meu esposo fazendo da minha forma, fazendo do meu jeito. Eu achei que eu conseguiria mudar o meu esposo. Eu conheci meu esposo de 14 para 15 anos. E o dia que eu conheci ele, eu falei para minha mãe, mãe, eu tô paquerando um menino aí, então se alguém vir falar para a mãe que eu tô de mão dada aí com alguém, é o meu namorado, né? A desonra, a desonra. E daí a minha mãe foi trabalhar e uma amiga da minha mãe tinha me visto num sábado numa festa de igreja e me viu de mão dada com meu namorado, Luciano. E ela chegou na segunda-feira e ela falou para minha mãe, Tina, pelo amor de Deus, esse menino isso, esse menino aquilo, a família dele isso, a mãe aquilo. E a minha mãe chegou em casa e ela disse, olha, Janaína, tu tem certeza? Eu falei, mãe, olha só. Eu disse, mãe, não é porque a mãe dele é isso, a família é isso, ele é isso, que ele não vai poder ter uma menina de família, que ele não vai poder ser feliz, que ele não vai poder ter uma vida digna. Nossa. Jesus. E eu comecei a namorar com o Luciano. Nem imaginando o que estava por vir. Mas hoje eu sei que eu fui usada pelo Senhor. O Senhor me usou para me moldar, para me mostrar quem eu era, porque hoje não. Hoje aquela Janaína não existe mais. Eu achava que eu podia. Eu falei para minha mãe, ele pode ter uma namorada de filha, de família, né? Ele tem esse direito de poder ser feliz e não sabia eu que, eu achando bobinha que eu ia mudar ele. Eu vou mudar ele. Eu posso mudar ele.
Eu posso. Que nada, meninas. Foi muito choro. Foi namoro de 14 para 15 anos, até 19 anos eu casei. Foi muita traição, foi muita tristeza, foi muito choro. E terminava e voltava, muitas indas e vindas. Tinha algo que era mais forte que eu não queria voltar e meu Deus, eu não conseguia, eu acabava voltando. Eu tinha hoje eu entendo assim que tudo tem um propósito, né? E muitas vezes eu mesmo não me perdoava de voltar. Pensava, meu Deus, por que que eu não preciso passar por isso, né? Mas eu amava. Eu vou conseguir mudar ele. Eu vou mudar. E aí eu comecei a tentar usar as minhas armas, né? Aquilo que estava na minha mão. Me achando a poderosa, achando que sempre que ele pedia para voltar, achando que ele realmente ia mudar, que ele realmente tinha mudado, mas ai do homem que confia no homem. Só que eu não conhecia Deus ainda, então eu confiava na palavra dele, de que ele não ia voltar a fazer mais, e que não ia acontecer de novo. E assim foi um namoro. Casei, primeiro ano de casamento, traição. Segundo ano veio as filhas e traição em cima de traição. E aí com isso vem rejeição, vem humilhação, vem inferioridade, vem muitas coisas. Muitas. Não é só a traição que entra nisso, né? E quando eu desconfiava de alguma coisa, eu dizia, sai, capeta. Porque eu não conhecia Jesus, mas capeta eu sabia, né? Que estava ali. Sai, capeta, sai. Sai daqui, não vem aqui não, porque eu ainda falava para Deus, Senhor, eu não quero ver nada não, eu não quero saber de nada, eu prefiro ser cega, surda e muda, porque o meu marido, gente, ele teve esse defeito, né? Mas o meu marido, ele nunca me deixou faltar nada. Nunca. Ele nunca me deixou faltar amor, ele nunca me deixou faltar atenção, ele nunca me deixou passar necessidade, ele nunca dormiu fora com amante, ele nunca foi de bebida, ele nunca foi de droga, mas ele tinha os pulos fora. E quantos pulos? Incontáveis. Então, eu olhava pelo lado bom. Eu pensava, eu não quero saber de nada, prefiro ser cega, surda e muda, porque ele é um esposo bom, ele não deixa faltar nada para mim, e eu achava que eu era feliz. Que vida miserável. Miserável, porque realmente eu era feliz por um lado, mas por outro eu não era. Porque dentro de mim estava a rejeição, estava a inferioridade. Gente. Desculpa, gente. Mas é que o meu choro é de alegria. É de saber e ver o que Deus fez com a minha vida. E dali eu me rendi ao Senhor. Eu comecei a entender que fui para a igreja, né? Quando a minha filha teve 2 anos de idade, a gente ficou para se separar. Eu falei, olha, eu chamei ele, eu falei, olha, vamos ficar como amigos, porque não tem condições da gente viver assim, né? Eu tô te deixando livre. Tu quer ser livre, então seja livre. Só que tinha uma pessoa que estava orando pela nossa vida. Tinha um casal, o Senhor é maravilhoso. Tinha um casal que estava orando pela nossa vida, pelo nosso casamento, que era um amigo do Luciano, que sabia de toda a situação, e eles já estavam na igreja e já estavam orando por nós. Ia ter um jantar de casais na igreja, e convidaram a gente, e eu falei, não, a gente não é um casal, o que a gente vai fazer lá, né? E ele me pediu uma oportunidade. Vamos. Veio dele, né? Vamos nesse jantar, vamos ver o que vai acontecer. Daí a gente foi no jantar, daí no jantar é jantar de casais, então é aquela coisa linda toda, tudo preparado, tudo muito lindo.
E ali tem um momento do perdão, né, do arrependimento. E ali ele se arrependeu, perdão, tal, a gente se reconciliou e a gente começou a ter uma vida em Deus, né? E glória a Deus, foi um tempo muito bom na minha vida. Foi o primeiro momento que eu tive de paz e tranquilidade. E aí teve um momento que a gente caiu. A gente fraquejou. A gente foi se afastando, aos pouquinhos a gente foi se afastando, e quando a gente viu, estava afastado. E aí foi pior ainda do que a primeira vez. Muito pior. Gente, foi muito pior. Só que agora eu já sabia o caminho. Eu já sabia. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, não tem outro lugar. Tu não vai conseguir em outro lugar. Vai ser derrota. Da forma que vocês estão, vai ser derrota, vai ser destruição da família. E eu comecei a buscar Deus. Muitos anos, tá, gente? Isso se passou. A minha filha, eu ganhei outra menina, tive a Brenda. E muitos anos se passaram. E o que eu vou contar para vocês agora é de 5 anos passado. Então, vocês para entender, eu já estou com 41 anos, né? Tanto tempo de luta no meu casamento, tanto tempo de guerra, tanto tempo de tristeza, de tudo. De tudo. E aí, 5 anos atrás, eu não estava mais aguentando. Eu falei, eu sabia que o meu casamento estava indo por água abaixo, novamente. E eu falei, Deus, não tem realmente outro lugar, eu vou buscar em Ti. E eu comecei a buscar no Senhor. Só que quando a gente se entrega ao Senhor, o Senhor, Ele é assim. É um cabeça para baixo, é um vendaval, é uma tormenta tão grande, mas é uma tormenta de amor. É um quebra-cabeça virado de cabeça para baixo, mas é diferente de quando a gente não está em Deus. Quando a gente está em Deus, a gente está passando por isso, mas o Senhor, Ele nos fortalece e nos capacita para isso, para passar. E eu comecei a entender isso. Só que tudo isso que eu passei, eu não falava para ninguém, porque para todo mundo eu tinha uma máscara. A minha família era uma mentira. Essa é a verdade, era uma mentira. Não que dentro da minha casa houvesse brigas e essas coisas, não tinha isso dentro da minha casa. Mas a desonra, a falta de respeito, de traição era contínua. E o pior de tudo é que eu achava que eu tinha uma máscara, né? A família perfeita, o casal perfeito, as filhas perfeitas. E era uma mentira. Porque, na verdade, isso era uma capa. Porque por trás era muita tristeza. Então, eu fui para os pés do Senhor e comecei a clamar e comecei para o monte. E eu não falei nada para ninguém, gente. Nada do que eu estava passando. Nada, nada. A única pessoa, né, que sabia do que eu estava passando era a pastora da igreja que eu estava. Eu chamei ela e conversei com ela. Porque eu comecei a ir para a igreja, mas o meu esposo ele não queria caminhar comigo na igreja. As minhas filhas começaram a ir para a igreja e entraram no grupo de dança e começaram a adorar o Senhor com a dança, mas o meu marido ele não queria estar. Quando ele ia, era obrigada. E aí a humilhação, né? Porque a Janaína, o marido nunca estava perto. As outras mulheres, o marido ali, mas o meu, por mais que ele estava ali, a carne dele estivesse ali, ele não estava. Na verdade, ele não ia, ele ia por amor, nem por mim, nem pelas filhas e nem pelo Senhor. Ele ia por uma obrigação para mostrar alguma coisa, né? E aí chamaram a Janaína e o Luciano para ficar na porta da igreja, cumprimentando os casais e não. A Janaína feliz, ai, glória a Deus, nós vamos cumprimentar os casais na entrada da porta da igreja, nós vamos começar a fazer algo para o Senhor. Não, não. Fiquei sozinha. Uhum. Meu marido entrou para dentro da igreja, sentou na cadeira e eu fiquei
cumprimentando as pessoas na porta, sozinha. Era Deus me moldando, me mostrando que eu não estava sozinha, me mostrando que Ele estava comigo. Mas eu ainda não tinha entendido. E eu decidi entrar numa guerra. Eu falei, Deus, a minha família é do Senhor. Eu não casei e eu não formei uma família para deixar Satanás destruir, não. Falei, Senhor, não. O Senhor constituiu a família. A família é tua, não é minha. A minha vida é do Senhor. As minhas filhas são do Senhor. O Senhor me deu. O meu esposo, o Senhor me deu. Dói muito. Principalmente carregar sozinha como eu estava carregando, porque eu não queria mostrar para as pessoas o que eu estava vivendo. Eu não queria. Não, a minha reputação era em primeiro lugar. Mas Deus ia quebrar isso de mim. Ele estava quebrando. Ele estava me mostrando que a minha reputação não vale nada. Meu orgulho, minha arrogância, meu ego, todas as máscaras e capas iam ter que cair. E aí chegou o momento de começar a cair. Eu comecei a ir para o monte e eu falei, Senhor, eu quero a minha família. Me ajuda, porque eu não consigo sozinha. Tudo que estava na minha mão eu tentei fazer e eu não consegui. E eu comecei a ir para o monte todos os dias de manhã. Eu ia para o monte orar, todos os dias. Eu ia todos os dias em jejum para o monte orar. E lá eu ficava, lá eu chorava, lá eu colocava tudo diante do Senhor. E o Senhor começou a me dar sonhos, e sonhos, e sonhos. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas eu ainda não entendia. E quando eu estava na pia lavando a louça, o Espírito Santo falava para mim, escreve o teu sonho. Porque o meu sonho era o meu marido me traindo. Que lindo. Nos meus sonhos eu via o que acontecia. E foi difícil. E eu lavando a louça, o Espírito Santo falava, fala, escreve ali para o teu esposo o teu sonho. E eu falava, Espírito Santo, tu tá doido? Vou falar para ele que eu sonhei? Eu não entendi ainda, gente. Eu não estava entendendo ainda que o Senhor ele estava me mostrando. E o Senhor queria mostrar para ele que o Senhor estava me mostrando e que não fica nada em oculto. O Senhor mostra, ele é fiel. O Senhor é fiel, não fica nada em oculto. Quando você se coloca na presença do Senhor, quando você se entrega ao Senhor, não importa o quanto vá doer, mas você entende que o Senhor está na batalha por você, e o Senhor é que quer te transformar, que quer mudar a tua história, o Senhor te fortalece para passar por isso. E eu mandava as mensagens. Todo dia eu tinha um sonho e eu mandava o Espírito Santo falava para mim falar as mensagens e o sonho quanto ao sonho. E ele simplesmente ele falava assim, nossa, meu, que sonho, isso não é sonho, isso é pesadelo. Ele falava isso para mim. E eu chorando. Mas tudo bem. Persisti. Monte, jejum, oração. A minha casa, em cada canto da minha casa, tinha um altar, porque em todo momento eu estava com as minhas mãos levantadas, adorando o Senhor. Meu esposo entrava dentro de casa, ele saía às 6:30 da manhã para trabalhar, chegava só às 6:30 da tarde, e ele chegava e o louvor estava dentro de casa, e eu adorando o tempo inteiro o Senhor. Então, uma das coisas que a gente precisa, que eu aprendi, foi que, primeiro, eu precisava ser mudada. Eu. Não conseguiria mudar o meu esposo se eu não fosse mudada e transformada. Eu, através das minhas atitudes dentro do meu lar, eu comecei a mudar a minha casa. O Senhor começou a me usar para mudar a minha casa e o meu casamento. Eu comecei a ser uma mulher de oração, de joelho. Meu marido abria a porta do quarto, eu estava de joelho, chorando.
ou eu trancava a porta do quarto para ele não entrar, mas ele ouvia os meus choros do outro lado da porta, ele via eu orando, e dali para frente as minhas filhas começaram a orar, começaram a entender que estava acontecendo algo em casa, e o Senhor começou a levantar minhas filhas para orar. As minhas filhas começaram a orar, começaram a guerrear dentro de casa comigo, em oração, por mais que eu tentava esconder muitas coisas delas, né? Mas os filhos, eles sabem. Quando as coisas estão bem, quando não estão, eles sabem. E aí, meu marido disse que... Ai, Jesus. Ele falou que um dia, numa sexta-feira, ele ficou a sexta-feira inteira planejando uma forma de falar para os meus pais, que da mesma forma que ele me pediu em casamento, ele ia estar me devolvendo para meus pais. Ai, que lindo. Já pensou você ouvir isso do seu esposo? Eu não ouvi assim, não. Na sexta-feira, ele chegou do trabalho e me convidou para ir na casa da minha mãe. E ninguém sabia de nada. Nada, ninguém sabia de nada. Todo mundo achava que a perfeição do casamento perfeito estava ali, chegando. E a minha mãe chegou para nós dois e falou assim, gente, está acontecendo alguma coisa? Daí eu disse, por quê, mãe? Ela disse, não, porque eu estava no sofá e eu tive uma visão. Eu disse, se tivesse uma visão? Ela disse, sim, eu tive uma visão de que você estava chegando aqui na minha casa com um carro cheio de malas, chorando e dizendo que o Luciano abandonou vocês. Olha só, que forte isso, né? Daí o meu marido ficou impactado com isso e falou assim, a minha mãe também é cristã. E daí o meu marido falou assim, meu Deus, dona Albertina, dona Tina, eu saí do serviço e vim direto aqui na sua casa, antes dele vir na minha casa, me pegar com as minhas filhas para ir na minha mãe, ele teve na casa da minha mãe antes. E ele foi para falar isso para ela e para o meu pai, que ele pediu eu em casamento, então que ele iria ir lá para dizer que ele estava me devolvendo para minha mãe. Ai, Jesus. Aí, o que aconteceu? Ele falou, eu não sabia de nada disso. E ele falou assim, dona Tina, quando eu cheguei aqui depois do serviço, eu vim aqui para falar isso para vocês, que como eu pedi a Janaína em casamento, eu estava vindo devolver ela para vocês, porque eu ia fazer minha vida, eu ia embora, né, e abandonar ela e as meninas. E assim começou o processo. E ali a gente conversou, meu pai conversou, meu pai abraçou ele confessou algumas coisas ali. E quando a gente veio embora, ele não, claro, né, ele desistiu, ele falou que antes dele vir em casa me buscar, ele não conseguiu falar isso para meu pai e para minha mãe, ele entrou dentro do carro, veio para casa, tomou banho, se arrumou, me convidou para ir na minha mãe e assim aconteceu. E daí a gente veio embora. Quando a gente veio embora no carro, eu sabia que o meu casamento tinha destruído. Falei, acabou meu casamento. Falei, acabou. Tudo bem, Senhor. Se essa é a tua vontade, seja feita a tua vontade sobre a minha vida, porque como ele já abriu o verbo lá para minha mãe e para meu pai, que ele estava, né, desistindo do casamento, então agora era só ele arrumar as malas e ir embora, né? E assim eu pensei, eu falei, então tudo bem, agora eu vou chegar em casa, vou arrumar as malas do meu marido e ele vai embora. E eu vou ficar assim, sozinha com as minhas filhas, né? O que eu pude fazer, eu fiz. Quando eu entrei dentro de casa, ele olhou para mim e falou assim, Janaína, me perdoa. Pega a minha aliança, pega a minha Bíblia, aquela Bíblia lá de trás, quando a gente se converteu, que hoje, a partir de hoje, tu vai ter um novo marido. Nunca mais vou te trair, tu nunca mais vai passar por isso. E nossa, eu fiquei, meu Deus, né? Aí ele me abraçou, a gente chorou, e darará. Fui dormir. Quando chegou de manhã, eu acordei e veio uma voz no meu ouvido, ainda não acabou. Eu falei, como assim, Senhor? Ainda não acabou. E aí eu entrei em prantos. Porque o Espírito Santo ministrou no meu coração que não era nada ainda. Que eu ia passar por mais um processo. E eu falei, meu Deus,
Comecei a chorar, desesperada, em pranto. Senhor, Jesus, me ajuda, me ajuda. E daí o Senhor me mostrou a Suzana, a prima Chu, a prima Suzana, que está aí na live. O Senhor me mostrou, eu estava na pia, botando uma xícara de café, e o Senhor me mostrou ela, e eu falei, Deus, eu não vou chamar ela. Aí o Espírito Santo assim chama ela, eu falei, eu não vou chamar. Como que eu vou chamar uma pessoa que a gente nunca teve amizade, eu e a Suzana, a gente se criou na infância juntas, né? E depois, na adolescência, ela foi embora para Bombinhas, eu continuei em Itajaí, a Suzana casou, eu casei, cada uma fez a sua vida e ela não sabia da minha vida. O que ela sabia da minha vida era a vida de mentira. A vida de mentira. É isso que ela conhecia da minha vida, a vida, o casal perfeito, a família perfeita. Ela conhecia isso. Então, eu falei, como que eu vou chamar minha prima para contar minha vida para ela? Esse Espírito Santo, eu não contei minha vida para ninguém, ninguém sabe da minha vida. Só tu sabe. Eu não vou chamar ela para contar, mas isso era um orgulho. Eu entendi que foi um orgulho, eu não queria que ela soubesse que eu era traída, que eu era rejeitada, que eu era humilhada. Eu não queria que ela soubesse. Sabe o que o Espírito Santo fez, gente? Ele foi lá na casa da Suzana. Ele foi lá. Ele foi lá e... Meu Deus. E a Suzana estava orando, e quando a Suzana terminou de orar, que ela botou a mão na maçaneta para sair dentro do quarto dela, o Espírito Santo me mostrou para ela, ela me viu, e ela não entendeu, e o Espírito Santo falou para ela, ora por ela. Agora, a Suzana voltou a orar e ali o Espírito Santo revelou tudo para ela. Mais uma máscara que caiu. O Espírito Santo mostrou a minha vida inteira para ela. E ela não entendeu, e o Espírito Santo mandou ela me chamar. E ela falou, Espírito Santo, não, mas essa daí não é a Janaína. Essa daí não é ela, não é a vida dela, o Espírito Santo. Como é que eu vou chamar a Janaína? Não, ela não vive isso é loucura. E o Espírito Santo falou para ela, não, chama ela. Essa vida miserável aí que ela leva, pode chamar ela. E ela me chamou, quando ela me chamou, gente, eu coloquei a minha xícara na mesa e o meu telefone vibrou e eu lutando com o Espírito Santo, dizendo que eu não ia chamar ela. O Espírito Santo sabia que eu não ia chamar. Ele sabia. E daí a Suzana me chamou, ela falou, prima, Janaína, não conheço a tua vida, eu não sei o que tu tá passando, eu não sei o que tu tá vivendo, mas o Espírito Santo aí contou tudo. O Espírito Santo me mostrou tudo que tu tá vivendo, toda a tua dor, ele me levou a sentir a tua dor, me levou a orar por ti, mandou eu te dizer, Janaína, gente. Isso é muito poderoso. Você vê que Deus te chamou pelo nome. Quando ela disse, Janaína, Deus mandou te dizer, Janaína, ele te chamou pelo nome. Quando ela falou isso, eu disse, Deus, tu não existe. Tu não existe, Deus. E ela falou, Deus mandou te dizer que vai doer muito. Vai doer. Se prepara, porque vai doer. Mas eu sou o teu Deus, que sempre estive contigo, nunca te abandonei. E eu nunca vou te abandonar. Eu estou contigo. Gente, eu já tinha desistido. Eu estava desistindo, eu estava a ponto de arrumar a mala e mandar embora, sabe? Não estava mais aguentando aquilo. E ali o Senhor me deu um suporte, a Suzana. Suzana foi a mulher que chorou comigo, intercedeu pela minha vida, guerreou pela minha vida, pelo meu casamento o tempo todo. O tempo todo Deus usando ela para falar comigo. Foi muito difícil, porque depois dali o Senhor começou a trazer as coisas à tona. Fotos, mensagens, vídeos, muita coisa. Porque eu só sabia das pessoas contar, e uma das coisas que mais me feriu por causa do meu orgulho, por causa da minha reputação, foi saber que muitas pessoas já sabiam que estava se passando isso, e eu achando que estava escondendo de todo mundo.
parentes, pessoas que viram ele com outras pessoas e eu achando que ninguém sabia de nada. Pois é, todo mundo sabia de tudo, menos eu. Gente, foi muito difícil, foi muito doído, foi muita dor. Muita. E o pior de tudo é que ele começou a ir para a igreja comigo, mas era uma mentira. Quando ele botou a aliança e pegou a Bíblia e começou a ir para a igreja, mesmo assim ainda era uma mentira. E eu falei para o Senhor, um dia eu fui para o monte, e o Senhor falou no meu coração, ele é teu Isaac. Meu Deus. Eu entendi. Sabe o ditado que as pessoas falam, Deus no céu e fulano na terra? Meu ditado era Luciano no céu e Luciano na terra. Ele era meu Isaac. E eu comecei a gritar no monte, eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu te entrego o meu Isaac. Não quero mais. Eu não quero mais, ele não é meu, ele é teu. Eu entrego ele a ti. Eu entrego ele para ti, eu não quero mais, eu não aceito mais, Senhor, eu não quero mais. Se ele é o meu Isaac, eu estou te entregando o meu Isaac, pode matar. Pode matar, Senhor. Eu falei isso para o Senhor, pode matar. Mata ele, leva ele contigo, mas eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais. Eu quero ter somente o Senhor no meu coração, eu quero que o Senhor seja o primeiro em minha vida. Eu quero que a minha vida seja um testemunho para glorificar o teu santo, poderoso nome através da minha vida. Eu não quero mais ele. Eu estou te entregando ele, Senhor. E eu, desesperada no monte, chorando, porque o Senhor me revelou que ele era o meu Isaac. Muitas vezes a gente coloca as coisas na frente do Senhor. A gente ama muito mais as coisas do que o Senhor. E a gente é tão cego que a gente não consegue nem perceber que a gente está fazendo isso. Tem pessoas que colocam os filhos acima do Senhor. Tem pessoas que colocam o marido. Tem pessoas que colocam o dinheiro. Tem pessoas que colocam a casa, carro, bens materiais. Eu colocava o meu esposo. E aí eu entendi. Eu falei, eu não quero mais, Senhor. Não quero mais, não. Pode levar ele. Pode arrancar ele da minha vida. Para mim, o que importa é ter o Senhor na minha vida. Se o Senhor estiver na minha vida, eu tenho tudo. Não vai me faltar nada. Eu não quero mais. E aí, eu vim para casa. Quando eu vim para casa, o Espírito Santo falou para mim, pega o celular. A gente foi num culto. E depois do culto, o Espírito Santo falou para mim, pega o celular. E eu não entendi na hora. Daí o Espírito Santo falou, pega o celular. E quando eu peguei o celular, eu comecei a procurar. Procurar. E eu falei, Espírito Santo, eu não tô achando nada aqui. Se tem alguma coisa, me mostra. Foi onde eu cliquei num lugar lá que apareceu. Muitas coisas. E aquilo ali, para mim, foi o ponto. Eu falei, chega. Só que eu não falei na hora, eu falei para mim. Eu falei, chega. Mas eu fiquei em oração, pedindo para que o Senhor me mostrasse o que eu deveria fazer. E daí, no outro dia, ele ficou dentro do quarto, né? Imagina, envergonhado, né? Muito envergonhado com aquilo que eu vi, porque ele sabia que eu nunca tinha visto nada, né? E aí ele foi pro quarto, se trancou no quarto, chorava igual criança pequena, soluçava igual criança pequena. E eu na sala em oração. No outro dia, ele não foi trabalhar, ele ficou no quarto. Ele não saiu do quarto para nada, para ir no banheiro, para tomar água, para comer, para nada. E a gente só escutava ele chorar. No outro dia, eu mandei minhas filhas para a igreja, no ensaio de dança, e eu bati na porta e eu falei, vamos conversar. Ele não quis abrir a porta, eu disse, vamos aproveitar que as meninas não estão em casa e vamos conversar. E ele abriu a porta e eu falei para ele assim, olha, Luciano, lembra que eu falei que eu ia lutar pelo meu casamento? Aí ele falou sim, eu falei, não vou mais. Não quero mais. Diante do Senhor, nós já estamos separados, porque você tá com quebrou a aliança entre a gente. Tem uma quebra de aliança, tem um adultério. E eu não quero mais, eu não consigo mais. Aí ele se desesperou.
né? Aí ele viu que realmente o negócio estava feio e no outro dia eu peguei as minhas coisas e fui para casa da Suzana em Joinville, eu com minhas filhas, e Deus começou o processo com ele, velho. Aí foi com ele o processo. Gente, ele emagreceu muito. Ele não saía do quarto. Orando, jejuando, pedindo para que Deus transformasse ele, porque ele lutava contra o vício. Ele lutava, era algo que era mais forte que ele. E hoje eu entendo que não é a pessoa, mas é o espírito que age através da vida da pessoa. Potestades e principados. Eu não desisti de lutar pelo meu casamento. Eu só cheguei para o lado para o Senhor fazer. Eu entendi que quem ia transformar e quem ia mudar era o Senhor, não era eu. E que o meu papel era somente de ser intercessora dentro da minha casa, de ser esposa, de dar o exemplo para minhas filhas e para o meu esposo. Um exemplo de mulher sábia. Eu me calei. Eu simplesmente fui adorar o Senhor, confiar no Senhor e saber que o Senhor ele ia fazer. Então, eu não desisti do meu casamento. Eu só me coloquei do lado para o Senhor poder passar e fazer o que tinha que ser feito. Eu fui para a casa da Suzana. Chegou lá, Luciano sempre muito desesperado, direto no telefone com a Suzana, com o esposo da Suzana. Eu glorifico a Deus pela vida deles, porque uma das coisas que a gente tem que aprender são as nossas amizades. Para quem que a gente conta a nossa vida? Com quem que a gente anda? Quem a gente confia? Porque se eu tivesse confiado numa pessoa errada, de repente poderia ter me dado conselhos errados. Poderia ter dito, acaba com isso de uma vez, arruma as malas dele, manda ele embora. Esse safado, esse vagabundo, manda ele para casa da mãe dele, ele quer te entregar, entrega tu ele, sabe? Mas a Suzana sempre foi muito sábia. Não, prima, vamos orar. Não, prima, nós não vamos desistir. Não, prima, vamos guerrear. Eu tô contigo. Então Deus colocou a pessoa certa no meu lado. Uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus. E eu agradeço a Deus por isso, porque até isso o Senhor cuidou. Até isso o Senhor cuidou. E o Senhor me deu um sonho. Não, eu tive uma visão. Eu estava na igreja, na hora do louvor, e o meu marido tinha aquelas motos grandonas, aquelas CBR, aquelas coisas grandes lá. E eu vi o meu marido todo, foi uma visão, eu estava adorando, foi na hora do louvor. Eu vi o meu marido todo quebrado em cima de uma cama, entubado, e eu comecei a pedir misericórdia. Senhor, misericórdia, eu não sei onde é que ele está, eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei com quem ele está, mas envia os teus anjos e comecei a guerrear, pedindo para que o Senhor guardasse a vida dele. E eu sem saber nada, eu dentro da igreja com as minhas filhas sozinha. E aí, quando ele chegou em casa, eu fui falar para ele da visão que eu tive. E ele falou assim, olha, Janaína, Deus te revela muitas coisas. Todos aqueles sonhos que tu tinha, que o Senhor te mostrava, era o que eu realmente estava fazendo. E a visão da moto que tu tivesse, eu estava numa estrada e Satanás falou no meu ouvido, acelera tudo que tu tiver que acelerar, que eu vou colocar um caminhão na tua frente e toda a tua dor vai acabar, vai acabar, vai cessar tudo aqui. Acelera tudo que tu tem para acelerar. E ele entendeu, ele começou a entender que Satanás queria ceifar a vida dele. E que Deus estava guardando em todo o tempo. E o meu esposo, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Enquanto eu estava na casa da Suzana, 3 dias eu fiquei na casa da Suzana, eu falei para ele, aproveita esse momento que as meninas não estão em casa para tirar tuas coisas de dentro de casa, né? E ele falou que ele não ia tirar. E várias vezes ele falou para Suzana que ele estava Satanás estava atacando ele mesmo para tirar a vida dele. E o dia que ele teve lá na Suzana atrás de mim, Satanás também tentou tirar a vida dele.
Então, a gente entende que Satanás, ele está aí realmente para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele está para transformar, para libertar, para restaurar, para renovar. Então, tudo que eu passei é para honra e glória do Senhor. E realmente ele nunca me abandonou. Porque se eu tivesse sozinha, eu poderia ter percorrido qualquer outro caminho, menos aonde eu estou agora. Gente, o Senhor, ele endureceu meu coração de uma forma tão grande que eu não conseguia entender, mas lógico, depois vem o entendimento que o Senhor precisou endurecer meu coração para que o Senhor pudesse trabalhar na vida do Luciano. E foi assim que aconteceu. O Luciano começou a, através da minha vida, ver que Deus existe, que Deus ele é fiel, que Deus ele não é mentiroso, ele cumpre com o que ele fala. E que nada fica oculto. O Senhor ele mostra. Tem gente que brinca, diz que o Espírito Santo é fofoqueiro. Ele é amigo. Ele é amigo. Ele é amigo verdadeiro. Amigo verdadeiro. Hoje a minha vida, a minha família podia estar destruída. Mas para a honra e glória do Senhor, ele restaurou a minha vida. Ele restaurou meu casamento. Ele restaurou as minhas filhas. Porque o meu esposo, ele chegou para minhas filhas e ele pediu perdão. Para todas as duas. Ele falou, olha, o pai se arrepende de tudo que o pai fez. O pai se envergonha de tudo que o pai fez. E eu quero pedir perdão para vocês duas. Eu quero liberar, declarar palavras de bênçãos e repreender toda maldição. E assim Deus começou a fazer dentro da nossa casa. Meu marido começou a buscar o Senhor, começou a se entregar e ter uma experiência com o Senhor maravilhosa. Minha vida foi transformada. Hoje eu não sinto mais rejeição, inferioridade, nem humilhada, nem nada disso. Tudo isso vem de Satanás. Essas mentiras aí vêm dele. Ele tem portas abertas para fazer a destruição na nossa vida, e isso quem faz é nós mesmos. Nós temos escolhas nas nossas vidas. A gente pode escolher e não tem escolha melhor do que estar com Cristo. E não desistir jamais. Jamais. A oração, a palavra de Deus, buscar o Senhor e crer que Ele pode todas as coisas. Eu achava que meu casamento estava destruído, eu já estava até, acho que perdendo as minhas esperanças, né? Já estava até perdendo a minha fé, porque foi tanta luta, tanta dor, tanta tristeza, tanta vergonha, tanta humilhação. Mas Deus, Ele faz. E eu só ouvia Deus de falar, realmente. Só ouvia Deus de falar, mas hoje eu sei quem Ele é, e eu sei quem eu sou nele. E eu sei que eu não posso nada, se eu não estiver na presença dele. Se eu não estiver buscando ele, se eu não estiver adorando ele, eu não sou nada. Nada, eu preciso dele em todo o tempo, para criar minhas filhas, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mulher. E hoje eu não tenho nada para esconder, não tenho vergonha de falar. Eu amo o meu esposo. Hoje eu entendo que não era ele, era o que agia através da vida dele. A gente vem de famílias e gerações, e muitas coisas perseguem as nossas vidas. Muitas coisas. E a gente, por não entender, a gente paga um alto preço. Mas quando a gente passa a entender que através do Senhor tudo isso é quebrado, tudo isso é limpo, é lavado, é transformado, aí a gente começa a ver que a gente tem que aprender a escolher os caminhos que a gente vai perseguir, os caminhos que a gente vai andar. E é em tudo, em tudo. Eu amo o meu esposo hoje, eu amo ele. Mas acima dele tem um Deus.
que eu amo muito mais. Hoje, se o Senhor mandar eu escolher, com certeza eu vou escolher o Senhor. Com certeza. Mas antes não. Antes não. Porque eu não o conhecia, mas hoje eu conheço. Hoje eu sei quem ele é. Não tem nada melhor do que ele. Em nenhum lugar. Nada, nem ninguém pode te oferecer o que Deus tem para ti. Nada. E toda dor, ela foi transformada em amor. Eu amo meu esposo. Eu não consigo olhar para o meu esposo e ver o meu esposo com um olhar de nojo. Não consigo. Ele é meu esposo. Eu amo ele. O Senhor me deu. E quando eu escolhi namorar com ele, que eu falei que ele poderia, que ele tem uma chance de ter uma mulher de família, uma esposa de família, uma menina de família. Hoje eu sou essa mulher. Hoje eu sou essa mulher. Eu escolhi ser sábia. Eu escolhi buscar o Senhor. Eu me escolhi ser rendida ao Senhor. Eu escolhi colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. A gente tem que cuidar, porque se a gente for tola, a gente vai destruir a nossa casa. A gente vai destruir a nossa casa. Nós somos coluna da nossa casa. Coluna. A gente tem que ter sabedoria, pedir sabedoria para o Senhor, discernimento, entendimento, porque a gente não consegue nada. A gente não é nada, a gente não pode nada se não for o Senhor na nossa vida. Aprender a calar. Gente, eu aprendi muito a calar. A minha palavra era sempre a última. Sempre a última. A minha palavra era sempre a última. Eu sempre passava por cima do meu esposo. Sempre. Mas eu aprendi a calar. Eu aprendi. Eu aprendi a honrar o meu esposo. Eu lavei os pés do meu esposo. Eu preparei uma bacia com água e eu fui lavar os pés do meu esposo. Tem gente que diz, nossa, ela é louca. Ele fazia tudo isso com ela e ela lavar os pés dele? Sim. Eu lavei os pés dele. Eu lavei os pés do meu esposo porque eu amo ele. E eu acreditei que o Senhor podia transformar ele. Eu confiei no Senhor. Eu não desisti. Eu perseverei no Senhor. Mesmo sem saber o que ia acontecer e nem pelo que eu ia passar. E nem pelo que está por vir. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente sabe do agora, do que a gente está vivendo agora. A gente não sabe. Ninguém é perfeito. Eu me achava perfeita, boazuda. E eu achava que o meu marido era um monstro. Mas não. Ele só era uma pessoa que precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de uma mulher que orasse por ele. Uma mulher que apresentasse a vida dele diante do Senhor. Uma mulher que pagasse o preço pela vida dele. Para que ele fosse liberto, para que ele fosse transformado. Já pensou se Deus tivesse colocado uma louca do lado dele? Já pensou? Se Deus tivesse permitido que uma louca ficasse do lado dele, de repente hoje, como que estaria a vida dele? Como que estaria a vida dessa mulher louca? Das crianças, dessa família? Por isso a gente tem que escolher ser sábia. E para ser sábia é nos pés do Senhor. Porque o Senhor é que vai dar a direção de como a gente agir, da hora de calar. Cala. Nós mulheres, a gente tem um defeito de falar demais, né? A gente fala demais, a gente acha que a gente está certo o tempo todo. Mas não. A gente tem que saber a hora de calar, a gente tem que saber a hora de se colocar no nosso lugar de esposa sábia. Muitas coisas a gente não tem que bater com o marido de frente. Mas no joelho com o Senhor. Aconteceu um episódio também que eu queria que meu marido ele dizimasse na casa do Senhor, né? E um dia eu falei assim, e eu já vinha orando sobre isso. E um dia eu estava no quarto da minha filha guardando as roupas assim, e eu falei assim, Espírito Santo, eu queria tanto que meu marido dizimasse. E meu marido chegou do serviço, ele passou no banco, pegou o salário dele
Ele separou o dízimo sem eu saber de nada e ele chegou em casa. Gente, foi coisa de minutos, eu tinha acabado de falar para o Espírito Santo isso. E meu marido chegou com o dinheiro na mão e falou assim, olha, amor, esse daqui é o nosso dízimo. Gente, até que ponto é o amor do Senhor pelas nossas vidas? Até que ponto? Porque Ele é que nos convence. Ele nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele nos convence da gente se arrepender, porque nem isso a gente não quer. A gente sabe que a gente é errado, mas não, eu sou certa, eu sou a boa. Não, eu não tenho que me arrepender de nada. Ah, olha, eu vou me arrepender do quê? Foi ele que fez? Ele que é culpado. Dá o exemplo. Dá o exemplo. E eu fui tão feliz quando ele pegou aquele dízimo e a gente foi levar na casa do Senhor. Muito feliz porque era coisas pequenas que o Senhor estava me mostrando que até nas coisas pequenas ele estava comigo, me ouvindo. Ele ouve, gente. Ele ouve. Não tenha dúvida de que ele ouve. Ele ouve. Ele ouve nossos pensamentos, ele ouve nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo. Ele ouve. Ele sabe. Ele sabe. Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Sabe, aconteceu algo também no começo que o amigo dele veio pedir para mim mentir. O amigo dele passou uma noitada festejando e chamou o Luciano e falou, Luciano, se a minha namorada vinha aí perguntar para tua esposa se eu estava com vocês lá na casa da tua mãe, da tua sogra, tu disse para tua esposa dizer que sim. E o Luciano falou para ele, olha só, gente, como a gente faz a diferença. O Luciano falou para ele, cara, ela não vai fazer isso. Ah, por quê, cara? Uma mentirinha, nada a ver. O Luciano assim, ela não vai fazer isso. Ela não vai mentir. E o Luciano veio falar para mim. Eu falei assim, não. Ele que vai arcar com as consequências dele. Porque eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou buscando o Senhor para mentir. Não. Disso eu já estou liberta. Não quero, não vou fazer. Nem para ele, nem para ninguém. E é dessa forma que a gente vai movendo a nossa família, a nossa casa. É da forma que a gente mostra a mudança que o Senhor faz na gente. Quando a gente está no quarto orando, quando a gente está tomando banho louvando, quando a gente está glorificando, quando a gente está agradecendo. Coisas que a gente faz, pequenas coisas que a gente faz, que a gente acha que não marca, pode ter certeza que está marcando. Pode ter certeza que está marcando. Através das nossas vidas, a gente santifica os nossos esposos, através da nossa oração, através da nossa busca. Creia que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que cada uma aqui passa, o que cada uma aqui vive. Eu não sei, né, o que cada uma aqui precisa, mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. E o único caminho é Ele, não tem outro caminho. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. Eu não sei o que vai ser no futuro. Eu imagino, né? Eu oro para que eu seja uma mulher de oração, para que eu seja uma mulher temente ao Senhor. Eu sempre falo, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor na minha vida. Que eu diminua e que tu cresça. Eu não quero ser a Janaína que eu quero ser a Janaína que tu queres que eu seja, Senhor. Porque antes do Senhor mudar o nosso esposo, Ele vai mudar a gente primeiro. Primeiro passa pela gente. Não pensa que vai ser, muda o meu esposo, porque primeiro vai passar por nós. Primeiro Ele vai nos moldar, Ele vai nos transformar. Ele vai nos mostrar para nós mesmos, para depois fazer no outro. É dessa forma. É desse jeito. Mas é muito gostoso. Dói. Dói mesmo. É muito doído, muito sofrido. Mas é muito bom. O gostinho de vitória, o sabor de mel, sabor de mel, o cheiro suave. É bom demais. É bom demais saber que tu não tá sozinha. É bom demais saber que o Senhor, Ele tá ali, segurando na tua mão. Ele não desiste. Tu desiste. A gente desiste muito fácil.
mas o Senhor não. Quando eu achei que no final do túnel não tinha mais luz, a luz surgiu. Enquanto eu quis mover com a minha mão, enquanto eu quis fazer com a minha mão, para a glória vir para mim, o Senhor não moveu. Quando eu entreguei ele nas mãos do Senhor, quando eu falei, Senhor, eis aqui o meu Isaac, eu não quero mais, toma ele para ti, ele é teu. Eu não quero mais esse marido. Não é esse marido que o Senhor sonhou para mim. Não é esse homem que o Senhor sonhou para mim. Eu sou tua filha, eu sou tua princesa. Eu sou a menina dos teus olhos, Senhor. Não foi esse homem que o Senhor preparou para mim. Se é ele que o Senhor preparou para mim, o Senhor transforma ele. Traz ele transformado, Senhor. Que ele me ame como o Senhor ama a sua igreja. Que ele me respeite. Que ele me honre. Que ele ame as filhas dele. Gente, Satanás é tão astuto. Satanás, ele é tão sujo, ele é tão podre, que o meu marido não conseguia ver as filhas como filha. Vocês têm noção do que é isso? O que o diabo faz com uma pessoa cegueira? Como o diabo, ele cega a pessoa. Ele deixa a pessoa totalmente fora da consciência normal do ser humano. Você já parou para pensar nisso? Ele me via como uma mãe dele. Como a mãe dele. Um dia o Espírito Santo mandou perguntar para ele. Pergunta para ele quem que tu é para ele. Como que ele te vê? E eu perguntei, eu falei, Luciano, como que tu me vê? Ele não soube responder, eu falei, e o Espírito Santo falou, ele te vê como a mãe dele. E eu falei, tu me vê como a tua mãe? E ele falou assim. Gente, olha só o que Satanás faz. A gente tem que ter entendimento que não é a pessoa, é o que age através da vida dela. São demônios. São demônios enviados do inferno para destruir a vida da gente, principalmente o casamento. Principalmente o casamento. Porque quando o casamento é destruído, os filhos são destruídos junto. Não pensa que, não, meu filho não vai ser... Não, filhos sim, principalmente os filhos. Muitas vezes a gente não entende por que os filhos estão na droga, por que os filhos estão na prostituição, por que os filhos estão perdidos, por que os filhos... Muitos casamentos destruídos, que Satanás destruiu a vida dos jovens, dos filhos. Já está terminando, gente. E é isso. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma, que eu tenha conseguido passar para vocês, né, o que Deus transformou, o que Deus fez, que Ele restaura, que Ele faz, que a gente venha confiar nele, se entregar profundamente nele, porque Ele é esse Deus maravilhoso, Ele é esse Deus que, quando a gente acha que não tem mais saída, não tem solução, que não tem mudança, tem sim. Para Ele tem, Ele é o Deus do impossível. Ele faz. Ele é Deus. Então, eu oro, peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês, que o Senhor possa abençoar a vida, o casamento de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. Que vocês sejam sábias, mulheres que declaram a palavra dentro do lar de vocês, mulheres que paguem o preço pela família, que guerreiem pela família, que não desistam das suas famílias, dos seus esposos, não desistam. Não desistam, peçam para o Senhor mostrar para vocês o olhar de amor dele. Eu pedi assim, me faz olhar como o Senhor olha para ele, como o Senhor vê ele, porque eu vejo ele como um monstro, mas eu sei que o Senhor não vê ele assim. Então pede para o Senhor mostrar, porque o Senhor mostra. O Senhor mostra. Ele é maravilhoso. Que o Senhor venha mostrar para vocês, que o Senhor venha ajudar vocês naquilo que vocês precisam, naquilo que vocês necessitam. Em nome de Jesus, que vocês venham ser testemunhos vivos na mão do Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando casamentos, vida, filhos, em nome de Jesus. Amém? Uau, prima! Incrível. Incrível, que testemunho poderoso, muito poderoso. Trouxe muita cura pelo que eu vi na sala de Zoom. Glória a Deus, é isso mesmo. Estamos aqui para que o reino do Senhor seja manifesto. Hoje eu choro.
Hoje eu choro, Fábio, mas é de alegria. Eu choro Amém. de gratidão ao Senhor, de felicidade, de amor. Ele é amor, meu Deus do céu. Ele é o nosso amorzinho, né? Ele é lindo. Maravilhoso. Ele é lindo demais. Glória a Deus. Alguém tem alguma coisa para falar, meninas? Eu tenho.